de Tiago, no capítulo 2, a partir do verso 19, assim diz a palavra do Senhor. Tu crês que há só um Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem, ou tremem. Apenas esse verso. Creio que já será suficiente. Tem muita coisa incutida num pequeno verso. Para contextualizarmos o livro de Tiago e para entendermos melhor o que o apóstolo está nos passando aqui, a gente tem que entender que Tiago ele escreve para uma igreja jovem, mas que já estava sendo perseguida. Ela já estava também sendo pressionada economicamente. O apóstolo ele é excelente em aplicar os ensinos de Cristo para resolver os problemas dessa jovem igreja. Nós, durante toda a epístola, nós encontramos pelo menos 3 tipos de provações. A provação a respeito da generosidade de maneira errada, que nós vemos no capítulo 2, onde o apóstolo exorta o povo a não fazer acepção de pessoas, a não olhar apenas para a aparência. A segunda provação é por meio da língua. Os irmãos estavam falando mal uns dos outros, então no capítulo 3 ele exorta a refrear a língua, a tentar dominar a língua. E a terceira provação que nós vemos é por meio das riquezas. As pessoas elas estavam sendo oprimidas pelos ricos, isso nós podemos ver no capítulo 5. Então, para enfrentar todas essas provações, Tiago convoca a igreja a se unir e se ajudar. E para isso ele esclarece um ensino que já naquela época estava sendo muito deturpado. A justificação pela fé. Não que ele trate especificamente dessa doutrina durante toda a epístola, mas é visível que durante toda ela ele combate uma errada aplicação do ensino de Paulo. Ao que tudo indica, a exteriorização da religião para alguns já era vista como suficiente. Eram aquelas figueiras sem frutos, cultivavam uma fé sem obras. E para esclarecer que este tipo de fé é estéril, não é genuíno, ele apresenta um argumento teológico muito forte. Ele usa um interlocutor imaginário para facilitar a sua exposição. É como se ele estivesse diante de alguém, daquele hipócrita que diz que crê em Deus, ele diz assim: tu crês que é só um Deus? Fazes bem. Mas os demônios creem e tremem. Vejam a inferioridade do tipo de fé dessas pessoas, até mesmo para a fé dos demônios. Esse, tu crês que é só um Deus, ele era um credo básico do judaísmo na época. Um credo baseado em Deuteronômio capítulo 6, o famoso Shema Israel, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E os judeus tinham por costume repetir isso 2 vezes ao dia, de maneira mecânica. Isso é terrível. Como diz Theodore Dalrymple, não existe maldade humana sem precedente histórico. Toda a maldade humana que nós vemos hoje, todo tipo de hipocrisia, já há um precedente. Eu creio em Deus, as pessoas dizem. Não, eu creio em Deus. O que mais me motivou a trabalhar nessa pregação hoje foi uma experiência recente que eu tive que me deu um estalo, assim. Eu estava numa aula com outras pessoas, aí durante um debate que o professor instigou, foi perguntado, né, se nós críamos em Deus, e todos falaram que criam em Deus, mas apenas eu falei que não, eu creio, busco praticar, vou à igreja dominicalmente e tal. Mas percebam que para essas pessoas, o simples fato de dizer que creem em Deus para elas já é suficiente. Então, a grande pergunta que nós devemos responder essa manhã é: por quê? Por que tantas pessoas hoje dizem crer em Deus, mas a ignoram? Outra pergunta baseada no verso que lemos: qual a diferença da fé dessas pessoas para a fé dos demônios? Confesso que, durante a elaboração desse sermão, por várias vezes me acometeu um certo terror, uma sensação muito difícil de explicar, mas é algo muito grave e é muito comum.
Tiago, em sua epístola, ele evidencia que uma fé que não resulte em mudança de mente, mudança do modo de falar, do modo de olhar para os outros, de ajudar, de amar aquilo que nós devemos amar. Se a sua fé não produz isso, a sua fé é morta. Ela não é proveniente da verdadeira graça. Você está crendo ou como os demônios, ou pior ainda, porque você nem teme. Não importa o que nós acreditamos a respeito de Deus. Importa o que Deus é. Pense no seguinte, você tem um parente distante, né, e você vai receber uma visita dele. Então ele escreve para você e tal, você ainda não o conhece pessoalmente. E na expectação de receber essa visita, você cria na sua mente uma série de expectativas a respeito dessa pessoa. Você acha que ela é assim, que ela é assado, que ela gosta disso, que ela gosta de comer aquilo, de preferir, que ela tem certas preferências. Porém, no dia que você o recebe e você realmente o conhece, você se frustra. Você percebe que não era nada aquilo de que você achava que era. Então você recebe um choque de que os fatos não ligam para o que você sente, de que a realidade não se importa com os teus sentimentos. Igreja, a grande espinha dorsal de uma cultura é o impensado. Como assim? É aquilo que você não tem para pensar a respeito, que já vem automaticamente na sua mente. Então percebam quão doente está uma cultura que não consegue relacionar o fato de eu dizer que creio em algo, mas viver totalmente alheio a isso. Há um paradoxo, né? Uma outra frase que diz, um outro termo, é uma paralaxe cognitiva. Não conseguem conectar o eixo teórico do eixo real. Vivem uma outra realidade que transformamos palavras em coisas. Simplesmente dizer parece que já é válido. Não é isso a definição de hipocrisia? Crer em Deus, portanto, não é evidência segura da graça salvadora. Este é o meu primeiro ponto. Preste atenção nisso. Crer em Deus não é evidência segura da graça salvadora. Parece meio contraditório, né? As Escrituras estão repletas de exemplos de ímpios que criam em Deus, mas eram filhos do diabo. Percebam que há uma distinção entre o tipo de fé dos filhos de Deus e da fé dos filhos do diabo. Então, o que leva um pagão a crer em Deus? Visto que a fé deles é uma fé estéril. Primeiro ponto que os leva a crer é a manifestação geral de Deus, a manifestação geral do poder divino. As Escrituras nos mostram lá em Romanos, no capítulo 1, verso 20, o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis. A revelação geral de Deus vai tornar todos indesculpáveis no dia do juízo. Ninguém vai poder chegar lá e dizer: não, mas eu não sabia que tinha Deus. Ninguém. Essa manifestação do poder divino, aliada à lei que Deus colocou no coração humano, os conduz a um tipo de fé suficiente para que todos sejam indesculpáveis diante de Deus. Essa revelação geral, ela se aplica a toda a humanidade, que sem a direção da revelação especial com o poder do Espírito, ela é incapaz de instruir na fé. A gente observa aqui, não importa quão isolado é um povo, ele vai ter lá a sua idolatria, ele vai adorar nem que seja um pedaço de pau. Calvino ensina isso muito bem. E também não importa quanto conhecimento esteja disponível para um povo, conhecimento a respeito das coisas divinas. Sem a revelação do Espírito, ele incorrerá em idolatria. Deus não pode ser diminuído, não pode ser aumentado. Toda vez que nós fazemos isso com ele, nós estamos sendo idólatras. Não estamos adorando ao verdadeiro Deus. E é nesse sentido que a revelação geral do poder de Deus torna indesculpável, mas não instrui na fé.
Outra razão que leva um ímpio a crer: a manifestação específica do poder divino. Como assim? Não fez o Senhor prodígios no Egito? Não fez ele o mar se abrir diante de uma multidão? Não guiou o povo com uma coluna de fogo à noite? Não enviou o maná dos céus? Não ardia o Sinai em fumaça e trovões? E por quê? Diante de tantas manifestações do poder divino, os idólatras fizeram um bezerro de ouro. Porque depois de tantas maravilhas diante de seus olhos, Corá, Datã e Abirão se revoltaram contra Deus. Por quê? Não pense que nós somos melhores do que esses homens, não, porque não, se eu tivesse visto o que esses homens viram, eu jamais. Se eu tivesse experimentado o que eles experimentaram, eu jamais me rebelaria. Não minta para si mesmo. Milagres, ações divinas extraordinárias, elas fortalecem uma fé genuína, mas elas são incapazes de, por si só, as produzirem. É um dom que vem de Deus. Nós vemos Balaão ver uma jumenta falar, profetizar bênçãos para Israel, para por fim morrer como um pagão. Nós vemos sinagogas de Satanás venderem milagres todos os finais de semana, e elas estão sempre cheias de pessoas querendo o que Deus pode dar, mas elas mesmo não podem dar nada a Deus. São figueiras sem frutos, são mortos-vivos, caçadores de milagres. Cristo nos alerta que falsos profetas se aproveitariam disso e produziriam sinais e prodígios tão grandes que, se possível fosse, enganariam até mesmo os seus eleitos. Isso é interessante porque, ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia ela não é um livro sobre milagres. Existem muitos milagres, sim, mas observe que todos os períodos que ocorrem muitos milagres, eles servem para Deus confirmar a autoridade da sua palavra por intermédio de um servo. Foi assim com Moisés, Elias, com Cristo e os apóstolos. Portanto, falsos profetas, eles podem usar desse artifício para outorgarem para si uma autoridade idólatra. E muitos caem com eles, assim como aqueles que caíram junto com Corá, quando a terra se abriu e os tragou. Esta é uma das fontes da fé estéril que causa também outra razão. O impacto e a grandeza da revelação de Deus atrai todo tipo de interesseiro. A pessoa que crê por interesse, né? Um exemplo bíblico disso, Simão o mágico. Lá em Atos é nos narrado que ele tentou comprar o dom dos apóstolos. É inegável que ele cria em Deus. Por isso temos mais um exemplo de uma fé estéril. Quantos entopem igrejas com motivações egoístas, tentando subornar a Deus com esmola em troca de um benefício próprio? Quantos entopem igrejas pelo medo do inferno, produzido pela expectação daquilo que há de vir? O Senhor Jesus, na parábola das 10 virgens, ele nos mostra que as insensatas, quando elas estavam foram presas para o lado de fora, elas batiam na porta. Elas batiam na porta querendo entrar, querendo estar com o noivo. Mas por mais que elas queriam que a porta se abrisse, a resposta foi: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. O ímpio, ele crê com esse medo, com esse temor daquilo que há de vir, querendo escapar do juízo. É um tipo de fé egoísta por interesse próprio. O medo do inferno é sim uma das causas da falsa fé e é usado também para encher as igrejas de cabritos, pois falsos mestres se utilizam desse meio para manter mentes débeis sob custódia. Isso é terrível. Ora, esses falsos mestres também creem, não creem? Estes são aqueles que dirão, quando o Senhor voltar: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? Não fizemos maravilhas? Cristo responderá: apartai-vos de mim, pois nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. É fato que esses falsos mestres creem em Deus, mas cegos pelo pecado de sua soberba e concupiscência, criaram para si um ídolo,
adoraram, serviam um Deus que não era o Deus das Escrituras, mas um conforme o seu coração. Sua fé era vã, e por não ser concedida por obra do Espírito, estéril em frutificar para a glória do verdadeiro Deus. Mais um exemplo de fé estéril, motivada por interesse, vem daqueles que desejam manter uma vida de aparência. A nossa época está cada vez mais baseada em aparência, baseada no exterior, muito por causa das redes sociais. Essas pessoas elas querem vestir uma fantasia de ovelha, mas as suas ações revelam o lobo que são. O exemplo bíblico diz Ananias e Safira, também narrado ali em Atos. Ananias e Safira criam em Deus. Quem vai dizer que eles não criam? Mas queriam ter uma aparência de piedade. Lembram da história? Sua fé era vã em glorificar a Deus. Queriam glória para si. Isso é extremamente comum. O cara vai lá no monte orar, faz uma live. O cara não pode dar uma esmola que já conta para todo mundo. Uma fé de aparência que busca manter uma aparência. O cristianismo, ele parece que foi envolto num estereótipo onde o crente, para ser crente, ele tem que preencher um checklist. Tem que usar o terno, a mulher tem que usar a saia, não pode beber, não pode fumar, tem que ficar gritando glória a Deus na igreja. É um sepulcro caiado. É lindo por fora, porém por dentro o que vemos é inveja, homicídio, lascívia, roubo. Jesus confrontou duramente os hipócritas que se colocavam como exemplo de servos de Deus, mas eram totalmente ocos. Os maiores embates de Cristo, você observa que eram contra esses hipócritas, contra os fariseus hipócritas. Dizem que a famosa frase do filósofo Friedrich Nietzsche foi motivada por essa hipocrisia. Ele disse, Deus está morto. Mas por que ele disse isso? Ele observava que na vida daquelas pessoas, Deus estava realmente morto. Elas viviam como se Deus estivesse morto. Claro que essa frase, filosoficamente, ela abrange muito mais coisa. Mas uma das fontes dele, Jonas Madureira, diz que é essa. Já naquela época, o cristianismo minguava, ficava aguado, por culpa desses falsos crentes com uma falsa fé. Nesse sentido, nós temos que concordar com Nietzsche. O hipócrita vive como se Deus não existisse. E ele até diz crer em Deus, mas as suas ações mostram o contrário. Veja, não importa, mais uma vez eu repito, não importa o que essas pessoas creem. Não há neutralidade em nenhum aspecto da vida, e principalmente no âmbito religioso. Quando você não se submete ao Deus das Escrituras, você está se submetendo a outro Deus. E até mesmo para você pode acreditar, não, mas Deus, o que importa é o caráter, o que importa é o coração. No fim das contas, essas pessoas são os famosos vegetarianos de churrascaria. Não vivem o que dizem crer, não conseguem manter uma integridade. Por que elas não conseguem ser íntegras? Não estão baseando as suas vidas na verdade, e sim em sentimento. É o famoso ateu prático, que no fim das contas, ele está no mesmo barco do que o ateu teórico. Não estão os dois condenados? Tanto o ateu que confessa, não, Deus não existe, como aquele que diz, não, eu creio em Deus, mas as suas atitudes mostram que para ele Deus não existe? Nessa era das redes sociais, é cada vez mais comum este afastamento do eixo teórico, entre o eixo teórico e o eixo da realidade. A gente está com uma febre, uma manada de analfabeto funcional, que não consegue conectar o símbolo do significado do significante. Que para elas, as palavras por si só têm seu próprio significado. As pessoas elas querem ser piedosas, querem ser boazinhas, elas querem parecer isso, mas elas não querem se parecer com Cristo. Não existe negue-se a si mesmo. Seja feita a minha vontade. Então, igreja, nós vemos que um ímpio ele pode crer por várias razões. Manifestação geral do poder divino, manifestação específica. Ele pode crer por medo do inferno, por medo da morte. Ele pode crer por interesse próprio,
querendo alguma vantagem, alguma coisa pessoal, e também pode crer para manter uma vida de aparência. Então, o alerta que fica é que, se você crê exclusivamente por uma dessas coisas, pare de mentir para si mesmo. Pare de mentir para si mesmo. Toda vez que nós mentimos para os outros, antes de mentir para os outros, dizendo que nós cremos em Deus, nós estamos mentindo para nós mesmos. E quanto mais nós mentimos para nós mesmos, mais nós perdemos o contato com a realidade. Mais a nossa vida é artificial, baseada em sentimento. Isso é terrível. Você matar a razão em troca de um sentimento. Segundo ponto. Vejamos agora o porquê dos demônios crerem e tremerem. Nós vimos porque os ímpios creem. Agora vamos ver porque os demônios creem. Para deixar claro, os demônios não estão debaixo de graça alguma. Estão totalmente perdidos e reservados para a destruição. Não há nível nenhum de santidade neles. O seu temor não é um temor genuíno. Então por que creem? Por que eles creem? Primeiro, pelo que vemos nas Escrituras, eles são estrelas caídas, conforme é nos narrado em Apocalipse capítulo 12. E levou Satanás a terça parte das estrelas do céu. São estrelas caídas. Também são chamados de estrelas em outros lugares. Eles são aqueles que se rebelaram contra Cristo e sua autoridade. Então, uma das razões é que, mais do que qualquer homem mortal, eles conhecem a Deus, a sua grandeza e poder. Veja o que o livro de Jó nos narra. Quando Deus ele vai responder a Jó, ele faz uma série de perguntas retóricas, né, a fim de humilhar a criatura. De humilhar a Jó, que estava questionando a justiça de Deus. E no capítulo 38, do verso 4 ao 7, Deus fala o seguinte para Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Na criação. Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Nenhum homem viu a criação. Os demônios viram a criação. Os demônios viram o poder de Deus na criação. Os demônios contemplaram o poder divino de Deus. Eles conhecem muito bem a magnificência do nosso Senhor. E isso lhes incute tremor. Aprendemos com isso que, por maior que seja o seu conhecimento de Deus, você, por causa disso, não está salvo. Ao verdadeiro crente é ordenado que cresça na graça e conhecimento de Deus. O ímpio, ele só consegue crescer no conhecimento. Veja o que diz Judas, verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Percebeu o seguinte aqui? Que os demônios habitaram com Deus? Você pode imaginar o nível de conhecimento das coisas divinas que existem neles? Mas isso são os demônios. E Judas? Não andou com o Senhor? Com o Senhor Jesus? Não ouviu os melhores sermões durante 2 anos? Do melhor pregador que já pisou nessa terra? Espero, igreja, que essa constatação nos ajude a manter o equilíbrio para que nós cresçamos na graça e principalmente em suas evidências dela em nossa vida. Existem teólogos ateus, mestres que conhecem muito, mas não produzem bons frutos, produzem maus frutos.
Quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele contemplou grandezas inefáveis. Após isso, ele recebeu um espinho na carne para não se ensoberbecer. Nós vemos aqui duas coisas. Cuidar com a soberba que o conhecimento de Deus pode trazer. E para você também, que possui certa dificuldade em conhecer as grandes doutrinas, o Senhor te responde: a minha graça te basta. É claro que você tem que compreender as doutrinas básicas para viver da maneira que aquilo que Deus quer que você viva. Mas se você não entende o que é supralapsarianismo, pós-milenismo, não se preocupe. Não se preocupe. A segunda observação importante sobre a fé dos demônios é a sua ortodoxia. Eles são ortodoxos em sua fé. Eles creem corretamente. Há só um Deus. Eles conhecem todos os atributos de Deus. Eles viram o poder e a sabedoria de Deus na criação. Viram a majestade de Deus no mar se abrindo, a santidade e justiça com Sodoma e Gomorra. E por aí vai. Eles conhecem muito bem as Escrituras. Como Satanás tentou a Cristo? Demonstrando um ótimo conhecimento sobre as Escrituras. Usando a Escritura de maneira errada, mas usando a Escritura. Então, todo o impacto que o poder divino causa a eles, todo o impacto que o poder divino possui, os faz tremerem. Eles tremem. Eles sabem o quanto Deus odeia o pecado. E sendo Deus terrível e vingador, a expectação do fogo consumidor pela eternidade os faz tremer. Veja, nenhum homem mortal tem a mesma consciência das coisas divinas e eternas como os demônios têm. Por isso, o apóstolo, no tom irônico, diz: essa fé que você diz possuir é inferior até mesmo à fé dos demônios. Pelo menos eles tremem. E você aí? Aprendemos com isso que, por mais correta que seja a nossa fé, ela não é garantia da graça salvadora. É muito tentador, por vezes, nós olharmos para outras igrejas que não possuem uma consistência doutrinária tão forte como a nossa, com uma certa soberba. Mas vejam que olha o que nós estamos vendo aqui. Mas que fique evidente também sobre esse tipo de fé. No capítulo 1 de Tito, no verso 1, o apóstolo faz distinção. Veja, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Segundo a fé dos eleitos. E o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Há a fé dos eleitos. E há um outro tipo de fé. No que diz respeito à ortodoxia. Por isso que quando a Escritura fala em crer que Jesus é o Filho de Deus como evidência segura da graça salvadora, ela não está falando de um mero consentimento. Não, eu creio. Assim é, Deus elege? Não, eu creio. Não é esse tipo de fé. É a fé do eleito. Outra razão para o tremor dos demônios é o conhecimento do inferno. Nós lemos em Judas 1, verso 6, que os anjos rebeldes que não se curvaram a Cristo e perderam sua habitação, Deus reservou eles em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Eles sabem o quão justo e santo é Deus e sabem que o tamanho da sua ofensa não pode ser punido com menos que a eternidade. E sabendo que da terrível punição que eles merecem e que Deus não mente, que a promessa de Deus não falha, eles tremem. Veja, em 2 Pedro, capítulo 2, 4, o apóstolo diz o seguinte: por quê? Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo.
Eles estão em cadeias, em correntes, com seu poder de ação limitados por Deus. Eles estão também debaixo da autoridade de Deus. Satanás não tem um reino paralelo ao reino de Deus, no qual ele comanda os seus demônios. Não. Mas o que eu quero destacar nesse verso é que Deus não perdoou eles. Eles creem. Eles creem em Deus. Eles tremem. E Deus não os perdoou. Deus não perdoou porque não é uma fé de um regenerado. Os demônios não podem se arrepender e nem querem se arrepender. E vejam que, nem por isso, eles não podem ser punidos. Entenderam? Corrupção total. O ímpio, o falso crente, ele também não pode se arrepender por si só e também nem quer se arrepender. E também nem por isso, ele é indesculpável diante de Deus. Em 2 Timóteo, para deixar isso bem claro, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25, nós vemos que é Deus que concede o arrependimento. Concede o arrependimento para quê? Para conhecer a verdade. O homem natural é escravo do pecado e só Deus pode libertar. A igreja, os demônios tremem, sabendo que lhes resta pouco tempo. Nós já vimos as razões dos ímpios crerem, as razões dos demônios creem. E quais são, então, as semelhanças entre a fé de um demônio e a fé de um ímpio? Primeira semelhança é a fé de um condenado. Estão condenados. Quando alguém é preso em flagrante, ela não é julgada na mesma hora, mas ela já fica cumprindo a sentença. Né? Fica às vezes anos ali aguardando o julgamento. Né? Os ímpios, que dizendo ser livres, né? Não, porque eu sou livre, eles são escravos dos vícios carnais. Eles estão entregues a si mesmos. E isso já faz parte da condenação de Deus. Veja, se ele é escravo do pecado, vendido para o pecado, e sozinho não pode ir a Cristo, e também nem quer ir a Cristo, quando Deus não intervém em suas vidas como Ele interviu em nossas vidas, isso já é punição. Jamais sinta inveja de um porco rolando na lama enquanto o fazendeiro afia seu machado. Nós fomos feitos por Deus e para Deus, de maneira que nos libertou das cadeias do pecado por Cristo, para que nós possamos cumprir o verdadeiro sentido de nossas vidas, que é glorificar o Senhor. Aqueles que estão em estado de condenação não podem fazer isso. E por isso, sofrem uma crise de sentido e se entregam a toda idolatria, todo tipo de idolatria. A crise de sentido é algo que assola as pessoas hoje em dia, elas se entregam a cada bizarrices. Esse estado de condenação é visível na maioria dos homens, pelo seu modo de vida, pela sua prática cotidiana. Como é que eles são? São amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, cruéis, incontinentes, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus. Destes, afasta-te. Tanto demônios como seus filhos sofrerão eterna condenação. Não é porque Deus é sádico, como alguns gostam de dizer, mas é porque Deus é eterno. Deus é eterno. O que isso significa? Que Ele está fora da linha do tempo. Para nós existe passado, presente e futuro. Para Deus não existe. Por Ele ser eterno, está tudo diante dEle agora. As incontáveis, as multidões de ofensas, de blasfemas, de imundície, está tudo diante de Deus agora. Agora. E pela eternidade estará. E pela eternidade,
Tanto os demônios como seus filhos sofrerão eterna condenação. Segunda semelhança, Deus é o Senhor das consciências. Deus é o Senhor das consciências. Como vimos antes, é óbvio que os demônios possuem um maior nível de conhecimento das coisas divinas do que os ímpios. Mas Deus está entronizado na consciência de todos. O homem ele não pode escapar do transcendente. E na tentativa de imanentizar, ou seja, de reduzir tudo a si mesmo, a sua esfera terrena, ele cria as ideologias, né? Diversas ideologias. O que é uma ideologia? É uma substituição da realidade, que transforma as palavras em coisas, que cria falsos deuses, que promete falsos paraísos, que cria falsos demônios, falsos deuses. É essa tentativa de negar a consciência, de lutar contra a consciência, contra a razão, que motiva isso. E o que é isso, senão uma grave evidência da rebelião? A outra semelhança que eu reafirmo, que existe conhecimento nos ímpios. Eles conhecem, sabem que Deus existe. A outra semelhança, também temem. Há uma certa expectativa, incute temor. E por fim, a quinta semelhança, que é a mais destacada no verso na qual nós lemos, é uma fé estéril. A fé do demônio, a fé do ímpio é uma fé estéril. É uma fé que não produz obras, é uma fé morta, com figueiras sem frutos. Portanto, igreja, o último ponto que eu destaco agora, eu até dei um título para ele, que é a religião do diabo. A religião do diabo. Geralmente, quando nós pensamos em um satanista, a gente imagina um ritual com sacrifício de crianças, com pentagramas. Está certo, né? Satanismo é isso. Só que o que eu quero chamar a atenção hoje é aquele tipo de servidão involuntária. Um tipo de servidão involuntária. Existe uma engenharia social vigente na nossa cultura que faz com que a maioria das pessoas sejam socialistas sem saberem que são socialistas. E esse evangelho que Satanás pregou faz com que as pessoas sigam ele sem saberem que estão servindo a ele. Cristo disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ou agradaremos a um, ou odiaremos ao outro. E olhando para as semelhanças, nós acabamos de ver, de fé entre ímpios e demônios, nós podemos ver que não há a verdadeira submissão de coração e reconhecimento da justiça e soberania de Deus neles. Ora, sendo assim, eles estão servindo a quem, então? A Deus, não é? Mesmo que de imediato eles não prestem culto ao diabo, em última instância, o Deus deste século é o Deus deles. Isso pode ser manifestado em diversas facetas. Não há modo fácil de dizer isso. Mas é a realidade. Como nós saímos de uma era onde servir a Deus estava totalmente atrelado à sua vida para eu creio em Deus, mas não vou na igreja. Não preciso ir na igreja. Não que ir na igreja em si salva, mas o salvo ele vai na igreja. Ele vai buscar a Deus, buscar comunhão com os irmãos, buscar conhecimento. O diabo se transformou em anjo de luz e trouxe um outro evangelho. Se em outra hora ele se transformou em anjo e nasceu assim o Islã, nasceu assim os Mormons e por aí vai, agora a coisa é mais sutil. Uma secularização do cristianismo, onde o negue-se a si mesmo não existe, onde o Deus é o próprio umbigo e as regras de fé que Deus estabeleceu para ser cultuado e servido são jogadas no lixo e trocado por eu acho.
Não, essa é a minha opinião. O que importa é o coração. Veja, aonde está a raiz das suas ideias? Para e analisa. De onde vêm as minhas ideias? De algum lugar ela tem que vir. Ela é do impensado? Daquilo que eu não paro para analisar? Ou será que algo, durante um período, de certa maneira, longo, foi sendo absorvido por nossas consciências, na qual hoje a gente nem questiona mais? Eu creio em Deus. Creio. Mais uma vez, não importa o que você acredita. Importa o que Deus é. Não importa o que você sente. Após a reforma, preste atenção nisso, é muito importante. Após a reforma, a santificação, ela deixou de ser algo de exclusividade aos sacerdotes, ao clérigo, e ela foi transmitida à vida comum, ao dia a dia. O problema é que num processo de secularização, usando-se de filosofia pagã, a santificação foi transformada em civilidade. Como assim? De maneira que agora um sujeito, ele se acha cristão, ou até merecedor do céu, porque não mata, não rouba, é uma boa pessoa. Isso é ridículo. É ridículo. Isso é estoicismo. A raiz das ideias. É estoicismo, não é cristianismo. Cristo é o Senhor de cada milímetro da sua vida. Ele não mendigará a sua atenção. Ele não é um acessório da sua vida. Ele é o Senhor da sua vida. E tenha certeza que se hoje o seu joelho não se dobra, um dia ele dobrará. Este é o momento para você se perguntar: é a minha fé uma fé genuína? Ou é uma fé morta? Será que eu creio em Deus por medo da morte? Ou do inferno? Será que eu creio em Deus com uma tentativa de resolver algum problema da minha vida? Há um relato majestoso no diário de David Brainerd, um missionário entre os índios, onde ele relata a conversão de uma feiticeira que produziu um certo impacto na tribo. E ele ficou meio assim no começo, porque feiticeira da tribo. Então ele fez algumas perguntas para ela a fim de verificar se a fé dela era uma fé genuína, se não era um simples abalo emocional momentâneo. Aí ele diz assim para ela: será que você não está crendo por medo do inferno? Ela: não. Se Deus quiser me jogar no inferno, que Ele jogue. Eu quero cumprir a vontade dEle. É esse tipo de fé que a gente tem? A gente está disposto a ir para o inferno para fazer a vontade de Deus? Igreja, perguntemos-nos, estamos dando frutos? Estou evidenciando em minha vida que eu nasci de novo? O cristianismo não é essa coisa aguada, essa sopa de tanta bizarrice que a gente vê hoje, esse ecumenismo, essa mistura de filosofia, de religiões. Deus é um só, não importa qual igreja você vai, há uma verdade. Vamos parar com esse relativismo de que cada um tem a sua verdade. Cristo é a verdade. O cristianismo é renúncia, é entrega, é submissão. É submissão a Deus, a sua palavra, a sua vontade. Ele não pode ser um legalismo pelagiano, onde você é salvo por ser uma boa pessoa. Só há um bom está nos céus. Todos nós nascemos filhos da ira, mortos em delitos e pecados, corruptos, inclinados ao mal. Por fim, para encerrar, a Bíblia nos diz que a fé é um dom de Deus. E é mediante a fé que nós somos salvos pela graça. Mas o meio que Deus usa para conceder a fé é a pregação do Evangelho.
E eu sei que durante a pregação você provavelmente pensou em alguém que tem esse tipo de fé hipócrita. Talvez seja até você mesmo que foi confrontado hoje e viu. Então, se a verdadeira fé vem pela pregação, lembre-se, quer insta, quer não, pregue. Pregue. Claro que com cuidado para não ser aquele crente chato. E para isso, lembre-se de que a melhor pregação que existe é a sua vida. Portanto, seja o melhor marido, a melhor mulher, o melhor filho, o melhor amigo, o melhor funcionário, o melhor patrão. Viva de acordo com aquilo que crês, porque uma fé sem obras é morta. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos e te louvamos por tua infinita misericórdia que se renovou esta manhã, Senhor, e por causa disso nós não fomos consumidos. Graças te damos pela fé, Senhor, que tu nos deste, pois aquilo que é para os homens loucura é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Aumenta-nos a fé, Senhor, pois confessamos a Ti a nossa debilidade nela. Confessamos a Ti que fracassamos em evidenciar na nossa vida cotidiana que fomos salvos, que recebemos essa fé que produz frutos para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, dá-nos sabedoria e poder do Teu Espírito para pregarmos o Teu Evangelho, pois este é o meio que escolhestes para conceder a fé. Ajuda-nos, ó Senhor, ajuda-nos, pois somos miseráveis e incapazes sem Ti. Portanto, lançamos todas as nossas esperanças em Ti, Senhor, pois Tu és nosso refúgio e fortaleza e jamais seremos abalados por nenhum demônio, por nenhum ímpio, por nenhum pagão. Oramos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém.